Foi uma temporada muito gostosa. E vamos lá, vamos começar. Então, obrigada, Maíla, Ana Laura, Marcelo, né? Eu tô achando Obrigada a massa você. Paulinhas, viu? Beijos. Obrigada a Vamos você. lá, então. Upper Brow e Infrabrow Skin Excision. Vou começar. Bom, era isso que eu ia falar também. Explicar o porquê desse nome, por que a gente partiu para essa, tipo, né, esse tema. A gente começou, eu e a Maíla, falando sobre, de repente, falar sobre elevação de supercílio, pitose de supercílio, opções de tratamento, e acabou migrando depois desse papo para essa oposição entre as duas técnicas, né, de você tirar a pele acima de supercílio e abaixo, ver quando que seria mais interessante cada um. Então, vou começar. Para começar a falar sobre isso, a gente tem que falar sobre supercílio, né? Não dá para fugir. E a importância dele, porque que você tem que sempre avaliar. Os supercílios são os grandes responsáveis pela mímica facial, né? Quando você pensa nele, dependendo da posição dele, você tem a expressão de raiva, de medo quando ele está elevado e de tristeza, cansaço quando ele está caidinho. Então, o paciente às vezes chega no consultório querendo operar uma blefaro, convencido de que ele tem muita pele, de que esse olhar cansado é por culpa do excesso de pele ali na blefaro superior, né, pela dermatocalas, e na verdade às vezes tem um supercílio mal posicionado. Esse é um exercíciozinho que eu acabo fazendo com meus pacientes, eu sempre faço esse desenho, sabe? Eu falo, olha, se você pegar um bonequinho, quando ele tá com esse olhinho, essa sobrancelha caidinha, ele tem um aspecto de triste, de cansado, né? Aqui num desenho um pouquinho mais bonitinho, isso influencia muito no aspecto do olhar. Então, você sempre tem que sentar, perder um tempinho na frente do espelho, mostrando para o paciente, olha, na verdade, a sua sobrancelha, seu supercílio está numa posição que, de repente, não está tão bacana e a gente tem que atuar aqui. Outra coisa que tem que sempre lembrar na hora de fazer uma avaliação desse paciente é que a posição do supercílio ela é diferente no homem e na mulher, né? Você não adianta querer elevar demais um supercílio masculino que vai ficar esquisito. A sobrancelha da mulher é mais arqueada e a do homem é mais retificada. E isso vai influenciar. Claro que você tem algumas exceções, tem mulheres que ficam bem com uma sobrancelha mais retificada e vice-versa, mas no geral você tem esse aspecto mais arredondado, mais em C nas mulheres e um T nos homens. Então, isso tem que ser avaliado também. E por que você tem essa quedinha, né? No processo de envelhecimento, os terços da face, a gente normalmente divide a face em 3 terços e você tem, cada um se comporta de uma maneira, né? Mas no geral você tem uma tendência a eles irem centralmente e inferiormente. Aqui tem um esqueminha que eu acho legal para mostrar para o paciente, que você, no terço superior, no que essa sobrancelha desce, você acaba tendo um aumento desse excesso de pele. E isso é importante de mostrar. Você precisa do espelho, botar o paciente ali na frente, simula até com você, levando e abaixando sua sobrancelha para mostrar a importância desse posicionamento bacana no resultado final. Por que cai, então? Se você pensar nos vetores de força, você vê que tem o frontal elevando e você tem corrugador, próceros, depressor e orbicular. Então, todos eles para baixo, esse desequilíbrio, se você jogar em cima 30, 40, 50, 60 anos de gravidade atuando, é normal que essa sobrancelha, né, que essa estrutura vá cedendo. Opções de tratamento. Acabamos optando por eu não me estender demais nisso e focar em um deles, mas eu acho bacana até porque a ideia era dar aula para os residentes, né? Então, dar uma pinceladinha sobre as opções. Toxina botulínica, preenchedor, fios de sustentação, são opções mais temporárias, né? Você não tem um resultado muito de longo prazo, mas que pode quebrar um galho em uma outra situação. A toxina você vai conseguir uma elevação de uns 2 milímetros mais ou menos, e você vai usar com a ideia de estimular o opositor, né? No que você paralisa a musculatura depressora, a sobrancelha sobe um pouquinho pela ação do frontal. Preenchedor, ele vai ter um pouquinho de ação, especialmente compensando a atrofia temporal. Fios de sustentação, tração, a ideia nem é tanto a tração, a sustentação, né? Hoje em dia é mais o estímulo de colágeno, mas ele dá alguma ali
por mais que seja temporária, de alguns meses. E se você quiser um resultado mais definitivo, não tem jeito, é cirurgia. Né? A suspensão direta ou cirurgia de Castanhares, que é a que eu vou me estender um pouquinho mais, você pode fazer superciliopexia interna e externa, que depende, seria através da blefaro superior, você dá um pontinho para sustentar, ou fazer incisão mesmo de pele. Frontoplastia, você vai ter incisão limitada, coronal, e o lifting pré-traqueal, já mais da turma da plástica mesmo. Então, vou falar sobre Castanhares, que seria a upper brow skin excision, né? Que a gente nomeou para poder se opor a infrabrow depois. Cirurgia de Castanhares. Salvador Castanhares descreveu essa cirurgia em 64. Então, com isso, dá para a gente ter uma noção de que isso já tem um tempinho e que existe bastante experiência nesse sentido. Vantagens. Ela permite uma maior ou menor elevação desse supercílio de acordo com a quantidade de pele que você vai tirar, né? Desvantagem, cicatriz visível. E ela permite também que de repente você associe técnica, fazendo a fixação do supercílio no periósteo, que é o que eu acho legal, eu gosto de fazer. Supercílios mais espessos, no geral, eles respondem um pouquinho melhor porque a cicatriz fica um pouco menos visível do que aquela pele muito fininha ali. E a paralisia facial é onde que eu mais gosto de fazer porque ele é uma opção bem interessante para você tentar compensar uma assimetria muito grande de face, né? Que ela paralisia muito antiga, que você tem uma espécie de um derretimento de uma metade da face, você consegue associando ao tarsal strip e elevação do supercílio, disfarçar um pouco essa assimetria. Fiz um esqueminha aqui só para mostrar mais ou menos a marcação, porque depois tem as marcações em paciente, mas só para desenhar, você não retira de toda a região do supercílio, né, pele? Você tem que poupar essa região medial. Você vai palpando aqui, tem a incisura supraorbital, que ela tem um fecho neurovascular importante que você quer evitar. Então, você faz essa marcação aqui de onde ela está e faz o desenho lateral a essa incisura, tá? E você tem uma variação que vai te dar menos cicatriz, que seria se você quiser corrigir só a porção lateral desse supercílio. Quem tem a quedinha só de cauda é uma opção interessante e você consegue uma cicatriz mais bonitinha. Então vamos lá, Castanhares clássico. Como que é a técnica? Eu não achei vídeo meu, infelizmente, porque eu não tinha muito costume de filmar minhas cirurgias. Eu sei que eu tenho algum em algum lugar, mas eu não localizei. Já me mudei muitas vezes, não achei esse vídeo. Mas peguei umas fotos aqui e vou mostrando como que é a técnica da cirurgia. Peguei do Atlas do Don Kikawa, que por sinal eu recomendo, eu acho ele ótimo para mostrar a técnica cirúrgica. Então você vai fazer essa marcação bem paralela aos pelos, né, do supercílio, marcar o quanto que você quer elevar dessa sobrancelha. Incisão, lâmina fria, você tem que fazer ela um pouquinho inclinada, biselada, com a ideia de fugir dos folículos pilosos, né? Tentar fugir desses pelinhos. Então você faz bem paralela aos pelos, biseladinha para cima, e na superior você tem que lembrar de biselar também, porque senão você não vai ter um fechamento bacana, né? Se você inclinou uma, você tem que inclinar a outra para elas fecharem bonitinho e dar uma melhor qualidade de cicatriz. Retirada de pele, junto com o retecido subcutâneo. O ideal é você tirar os dois em bloco. Aqui você pode usar a tesoura ou a colorado e já fazer a hemostasia junto. Alô? Então você vai fazer essa retirada em bloco. O ideal é que não aprofunde demais. Se você aprofundar demais, você pode tocar e enfim, você não quer mexer no frontal que está abaixo, mas retirar um pouquinho ali. Depois da hemostasia, vamos fazer a sutura, né, que seria a sutura de subcutâneo, só que antes eu gosto de dar esse pontinho no periósteo, né, fazer uma pexia para garantir essa sustentação. Eu acho bacana não só porque você bota na posição que você quer o supercílio, mas você também garante uma menor tensão na cicatriz, né? Porque ele não vai estar sendo tão puxado para baixo. Faz a aproximação do subcutâneo com Vicryl, 5 zeros, e em seguida a de pele
que você vai fazer o fechamento, normalmente ponto em U. No livro, no Atlas, ele fala de prolene e de catigu. Eu tenho mais experiência com mononylon, eu uso mononylon mesmo, tá? Enfim, essa seria a técnica do Upper Brow Skin Excision ou a cirurgia de Castanhares. A ideia seria justamente fazer o comparativo, né? Quando você pega, por que eu estou tirando pele na parte superior do supercílio? Porque eu quero dar uma elevada nele. Mas você tem alguns pacientes que ele já está bem posicionado e ainda assim você tem uma quantidade muito grande de pele na região inferior. E aí a gente entra com esse infrabrow skin excision que eu vou descrever agora, tá? Ele está mais descrito em pacientes asiáticos e a experiência maior que tem, porque são normalmente esses pacientes que têm um supercílio bem posicionadinho. Por característica anatômica, eles têm um excesso de pele desde muito cedo, muito jovens. Então, tem uma tendência a trabalhar bastante o frontal e é comum você encontrar um paciente já idoso com muita pele, mas com um supercílio relativamente bem posicionado, elevado. Aí não faz sentido você tentar elevar mais. Vai tentar tirar, a princípio, pela bléfaro, só que tem um fator limitante se você for tentar tirar toda aquela pele em excesso pela blefaroplastia superior, que seria a diferença de espessura de pele. Você tem um trabalhinho do Choi que ele mostra que a pele na região ciliar, na região pré-tarsal e na região logo abaixo do supercílio tem uma diferença de espessura. Então, se você tentar suturar a pele da região pré-tarsal, que seria a incisura, a incisão da bléfaro, com a pele da região abaixo do supercílio, por conta dessa quantidade mais voltosa de pele, você vai ter uma qualidade de cicatriz ruinzinha, vai ficar com aspecto de edema constante. Então, o ideal é você dar uma limitada nisso. Você vai tirar a pele de áreas com espessuras semelhantes. Então, você vai fazer a marcação inferior, se perceber que está tendo que juntar para poder tirar toda a pele que você gostaria de tirar, peles de espessuras diferentes, o ideal é que você faça 2 incisões. Vão ser 2 cicatrizes? Vão, mas vão ser 2 cicatrizes de qualidade melhor. Então, fiz de novo o meu esqueminha aqui, só para mostrar onde que a gente faz a retirada dessa pele e a incisão dessa outra. Aqui está uma paciente do videozinho da Tami, que eu vou passar em seguida, mas que mostra essa marcação direitinho e dá para ver bem que a supercílio tá bonitinho, ainda tá bem posicionado, apesar do excesso de pele ali. Esse lateral hooding é bem clássico de paciente asiático. Então aqui também peguei do vídeo dela, só para mostrar a marcação, e uma característica que o vídeo acaba passando bem rapidinho, que eu queria reforçar, é que ela faz só a marcação da bléfaro, só do sulco, e essa parte medial. Ela não faz a marcação completa. Por quê? Primeiro ela começa fazendo essa retirada, sutura, para ver o quanto que vai elevar, e aí ela faz a marcação definitiva da bléfaro, checando se realmente é o que ela estava planejando retirar de pele, enfim, fazendo qualquer adaptação na mesma hora. Então, vou mostrar aqui o videozinho que foi... Esse vídeo está até no site da AO, ela foi premiada pelo vídeo. Ele não estava passando com som. Eu não consegui extraí-lo com som, então vou narrando uma parte, por isso que eu quis falar um pouquinho antes para mostrar. Está mostrando das diferenças do asiático com o caucasiano, que o asiático costuma ter mais esse excesso de pele pelas características anatômicas, tem a falta de sulco, né, esse sulco mais baixo, não sustenta. A diferença na espessura da pele, né, em diferentes regiões. E se você retirar demais, vai ter essa qualidade de cicatriz ruinzinha. Lembrando que a marcação da bléfaro no asiático ela é mais baixa, né, pela característica deles, você não faz a 10 milímetros. Faz a marcação da pele que você vai tirar na região e abaixo do supercílio. E em seguida faz a marcação do início da bléfaro, né?
Aqui ela mostra. Técnica, lembrar de dar essa biselada também na incisão com a lâmina para evitar os folículos, né? Retirada, ela sugere com a colorada aqui, e é para tirar só pele. Aqui você não vai mexer tanto em subcutâneo. Faz o fechamento da região inferior até para diminuir, né? Sustentar um pouquinho com o Vicryl, e em seguida o fechamento da pele com o mononylon 6. Que ela fala de fazer de fora para dentro, né, para diminuir a traçãozinha e o aspecto ficar melhor. E em seguida você dá seguimento à blefaro, no caso a blefaro de asiático, né, com a confecção do suco. Resultado final, né, da cicatrizinha ali no supercílio e o aspecto depois da cicatrização. Um vídeo curtinho, mas que eu achei interessante para mostrar o que seria a técnica de cirurgia. Então, é isso um pouquinho que eu queria falar, mostrar essa diferença entre as duas opções de cirurgia, saber que existe, porque realmente é pouco falado aqui no Rio. Lembrar de sempre avaliar essa posição do supercílio, mesmo que o paciente não te traga essa queixa, é interessante a gente dar essa avaliada e mostrar para ele, ver se precisa reposicionar ou não. E eu acho interessante, assim, a princípio isso está descrito em asiáticos, mas a gente sabe que a população brasileira é extremamente miscigenada, né? Então, eu particularmente adquiri para a vida, sempre avaliante de uma blefaro, essa espessura da pele, para ver se eu estou aproximando peles de espessura semelhante, coisa que de repente eu não me atentava tanto antes de ver isso daqui, tá? Que eu acabei de falar, tinha que ter passado antes esse slide. E é isso, acho que o momento que a gente está vivendo, eu trouxe isso aqui de brincadeira, com essa coisa da máscara, o nosso olho está mais em evidência do que nunca, né? E é o momento da gente trabalhar, mostrar que essa área que a princípio para a gente era tão querida, de repente vai estar mais em evidência e a gente vai ter mais chance de mostrar o serviço aí, tá bom? Era isso que eu queria mostrar, falar, estou à disposição. Oi, Lu, obrigada pela aula, muito bom. E hoje, nos tempos também de muita gente com micropigmentação de sobrancelha, né? E a gente tem, depois tá querendo reposicionar um pouquinho melhor, isso ajuda bastante. Ajuda. E é Esse tipo de interessante cirurgia. até... Oi, amor! E é interessante até porque a micropigmentação, ela vira até um arsenal a mais para o depois, né? Também, para expandir. Você fica apavorada. Ai, meu Deus, cicatriz, e aí, como é que vai ser no meio do rosto? Você tem a opção da micropigmentação depois para dar uma complementada, uma disfarçada no momento mais Eu tardio. sempre falo que quem vai fazer castanhares tem que estar aberta à micropigmentação, se precisar, que é um artifício que a gente usa bastante e é muito bom. Verdade, né? A Ana quer complementar alguma coisa? Não, eu só achei super interessante, né, falar da técnica superior, que é o que a gente faz sempre, né, e comentar sobre uma técnica que, na verdade, também nunca vi, né, não tenho nenhuma experiência, mas é super legal, porque realmente a gente, né, tem muita miscigenação, e achei os vídeos ótimos, e os esqueminhas também. É um tema que, de repente, o pessoal não presta muita atenção, passa batido nos congressos, né? Uhum. E essa temporada de São Paulo me deu uma chance de pegar esses pacientinhos, assim, que a gente não tinha tanta chance no Rio. Eu acho que é interessante você botar esse no arsenalzinho de armas que a gente tem como opções de tratamento. A Letéia quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que eu não sei, eu não sei se eu entendi direito. Existe um protocolo, uma rotina de fazer isso ou não? Isso existe, mas acho que a gente não está tão exposto a isso porque a gente não tem tanta população asiática. Isso é uma coisa mais de... Na Ásia é relativamente comum, eu vi artigo descrito já, eu não lembro exatamente. A Bidori que faz bastante, não é isso, doutora Bidori? Sim. Eu acho que ela faz bastante. O pessoal usa muito, por conta, né, o público deles é esse. Uhum. E a gente não via tanto aqui. Aí no que esse vídeo foi premiado agora,
na O e foi para o site e tal, começou a divulgar mais e foi quando eu e Maíla pensamos de trazer. Eu não sei se vocês já pegaram bastante paciente que é de Manaus, mais para aquela região norte ali. Eles não são orientais, né? Mas eles têm uma configuração de supercílio também peculiar, é diferente. Cada um Gente, diferente, né? índio, eu tenho, Rudedai. Mas é diferente, e aí poderia ser uma boa abordagem para esse tipo de paciente. Branquela, mas o meu olho é índio, não tem jeito. A gente tem esse olho gordinho, você tem um sulco mais baixo. E a Letéia, essa que eu vi dessa paciente que fez, o que acontece? Ela tinha uma pigmentação de sobrancelha que estava antiga, ela deve ter uns 60 e poucos anos, uma pigmentação de sobrancelha que estava aqui. É uma paciente que fez muita plástica, já tinha feito umas 2, 3 blepas, alguma coisa assim, mas pele quase, só tinha era uma pigmentação aqui, só tinha um tiquinho de pele que daria para pegar nesse supercílio. Ela tem bem essa face mesmo desse tipo de paciente que eu falei, de Manaus, região norte. E aí tinha aquela pigmentação aqui. O que ela fez? Ela fez uma incisão direta, tirou um pouquinho de pele aqui, que é só um filete mesmo para a sobrancelha que ela tinha antes, aquele tipo de sobrancelha pigmentada de antigamente, que era uma linha. Tirou aquilo ali, até melhorou o olhar e desapareceu, resolveu. Ela já tinha feito mais de 5 sessões de laser e não tinha saído, entendeu? E ela resolveu fácil, sem cicatriz. Ficou muito bom. Entendi. O que eu faço né, baseado em experiência de consultório, como existe muito essa coisa da sobrancelha hoje que é desenhada, que é micropigmentada, que é a metade com ausência, não sei o quê, eu desenho caneta de novo, um novo olho. A minha foto pré, eu desenho o supercílio de novo, porque eu vou com a mão, eu coloco o supercílio em cima do rebordo orbitário e eu coloco ele aonde eu quero, com uma caneta cor preta aqui e a outra. Porque assim, quando esses pacientes chegam, é sempre assim, já operou várias vezes, está com esse espaço muito pequeno. Então, assim, eu preciso, com a minha mão, com o paciente sentado, botar tudo no lugar para entender o que está errado tudo. E a primeira coisa é o supercílio. Né? Antes de avaliar o espaço, a pele, o que está sobrando, então eu coloco o supercílio no lugar certo dele, que tem que ficar com a caneta e com régua, vou medindo. E eu aviso o paciente, falei, olha, o que eu vou fazer aqui agora com a senhora, não se assuste, eu só vou colorir o seu rosto todo para eu entender o que aconteceu aqui, depois a gente conversa. E a partir daí é que você vai entendendo o que tem que puxar, onde que foi que fazendo errado. Então, assim, é óbvio que as técnicas existem para ajudar a gente a definir o desenho que quer ficar, né? Mas eu, por exemplo, já peguei, não sei se isso é porque hoje em dia não pode falar mais nada porque está tudo gravado, mas assim, eu já peguei uma técnica dessa para oriental e pelo desenho de um paciente ocidental eu utilizei para consertar e ficou muito bom. Não, a ideia é justamente essa. Eu acho que porque a ideia é você querer fazer aquele resultado, né? Obviamente que testado nesse tipo de raça e para o tipo de problema de desenho que eles vão tendo ou complicações que eles vão tendo ao longo da vida, você se aplica muito mais a isso. Mas é só para estar atento nessa história de você fixar muito a técnica para um tipo de coisa. Para todas as raças. Eu acho que, na verdade, começou com oriental e agora está se difundindo, entendeu? Porque realmente... mas é fixar mais no resultado, entendeu? Tipo assim, o que você faz, qual é o resultado que você tem, como que modela aquilo, como fica a cicatriz, se fica bom. E aí não é tipo, vou fazer a técnica inteira, mas deixa eu ver se nesse caso aqui ajuda um pouquinho, se eu puxar. E aí vai modelando isso, porque é aquela velha história, né? Você tem que ter uma técnica boa, saber fazer algumas técnicas boas, porque na hora que você pega um paciente fora do padrão, você faz uma receitinha de bolo com a técnica 1 aqui, a 2 você puxa para cá, 3 aqui, e o resultado fica completamente diferente e nem tão invasivo. Mas é isso. E parabéns, meninas. Vocês estão correndo atrás de novas técnicas. Marcela, quer falar alguma coisa? Oi, Maíla. Tudo bem? Oi. Oi, Lu. Obrigado aí por... Obrigada. Sumiu o áudio. Parou, Marcelo. Será que ele fechou?
Não, tá parado. Acho que ele saiu tá sem internet, que a imagem dele tá paralisada. Eu também. Bem, quando ele não volta, Lu, um prazer estar com você aqui. Você sabe que eu sou. Gente, ver todas essas carinhas assim, que delícia. A Lu é minha eterna companheira de fellow de R3, e que desde muitos e muitos anos, muito querida. Amo muito. E um prazer, e fico muito, muito feliz de te ver brilhando por aí, ganhando espaço, alcançando novos voos. Marcela, a gente está sem comunicação com você. Caiu agora, está sem retorno, sumiu agora. A Juliana Goulart e a Érica estão te mandando beijo e te parabenizando. Eu queria deixar só um aviso. A doutora Érica vai dar aula semana que vem de Via Lacrimal. Minha parceirinha. Essa parceira de qualidade. É uma aula grande que ela já avisou, porque ela vai dar todas as inovações de Via Lacrimal. Então ela falou pede para as pessoas se prepararem, que vai ser uma aula grande, que eu vou tentar fazer o mais completo possível. E como ela já está voltando, teoricamente, acho que quarta-feira ela vai estar na Piedade, ela pediu para que essa aula fosse mais cedo. Então a aula vai ser às 8 da manhã. Maravilha. Tá bom? Vai ser uma aula bem grande. Ela falou, vou tentar falar de tudo. Acho que Posso fazer uma consideração? Nancy! Nosso querido também. Tudo bom, Nancy? E aí, tudo bem? Saudade de você. Bom, saudade. O Nancy me acompanha desde da época de Lucendra, de R3. Isso aí. Você é residente, né? Eu tô ouvindo, Letéia. Você que acho que não tá ouvindo. Eu tô ouvindo, Nancy. Eu tô ouvindo também. Você tá muda. Olha só, o que eu ia colocar, eu acho que cada vez mais o que a gente tem visto é que a blefaroplastia está caminhando, o início da blefaroplastia está caminhando pelo supercílio, né? A gente hoje, a análise pré-operatória dos pacientes, cada vez mais o foco tem sido no posicionamento do supercílio antes de se partir para a região palpebral propriamente. E o que a Luciana colocou da questão da fixação ali do Castanhares, o que a gente tem visto, o livro do Kodner, que até faleceu recentemente, não sei se vocês sabem, o Mark Kodner faleceu semana passada, 10 dias atrás, né? Ele faz o Castanhares fixando também, como a Luciana mostrou, e a gente tem feito isso já há algum tempo, e o que eu acho que tem sido um grande ganho é o seguinte, você consegue maiores elevações da posição do supercílio, com menores ressecções cutâneas, porque o que acabava acontecendo naqueles casos muito extremos é que você tentava compensar ressecando um grande fuso, uma quantidade grande de pele, e muito precocemente no pós-operatório, você tinha um alargamento grande dessa cicatriz. Então, com essa fixação, você consegue melhores elevações, não é? Com menores ressecções cutâneas e com resultado final melhor em relação à posição e ao alargamento da cicatriz. A gente usa bastante isso, principalmente lá na Santa Casa, que pega uma faixa de população muito idosa, né? E o Castanhares é um recurso que a gente usa bastante, mas que depois que a gente passou, há alguns anos que a gente passou a sempre fixar, os fusos de pele passaram a ser cada vez menores e com melhores elevações e melhores resultados. Parabéns, Luciana. Foi muito legal essa aula e bom te rever. Muito legal. Marcelo, eu acho que você não vai lembrar, mas eu acho que uns 8 anos atrás, eu fui lá na Santa Casa para assistir você e o Dr. Lessa. Eu passei acho que 3 semanas assistindo vocês, justamente para ver como é que estavam fazendo essa refixação, para fazer tudo isso. Mas vocês já devem estar fazendo no couro cabeludo agora. O Sérgio saiu já há alguns anos, né? E eu segui no serviço. Então, está aberto para. São todos muito bem-vindos, sempre que quiser, para a gente trocar lá. Olha, gente, eu recomendo. Porque tem uma coisa que eu aprendi com o Dr. Deboni. Se você não tem oportunidade de fazer fellow fora e operar em lugares que têm técnicas diferentes, só de você olhar e ficar segura do que você está olhando e olhar por durante um tempinho, você já consegue fazer a diferença. Obrigado, Letéia. Bom te rever.
Obrigada. Um abraço, Machado. Vamos marcar umas outras semanas dessas aí em breve. Deus quiser. Maíla. Oi, então estamos ouvindo agora. Caiu minha conexão aqui na hora, não entendi nada. Foi o Wi-Fi da minha casa, agora estou no 4G aqui. Obrigado, Lu, mas continuando aqui a tua participação, parabéns aí a Maíla aí pela iniciativa. Tudo bem, Aletheia? Legal te ver aqui também. E essa incisão, acho que uma coisa que a gente tem que considerar nessa no Infra Brown, que eu nunca fiz, tá? Mas é uma coisa que me vem à cabeça, porque eu fico com medo dessa cicatriz, né? Uma cicatriz que ela tem uma chance de ficar aparente se tiver algum probleminha muito grande, maior até do que a Supra Brown. Então, assim, considerar que o tipo de pele da paciente é uma coisa importante. A Maíla falou dos pacientes lá de cima, da região norte. Apesar deles, eu nunca fiz essa percepção, tá, deles terem uma posição de supercílio diferente, mas eles têm uma cor de pele com fototipo mais alto. E então, no Brasil, acho que a gente tem que levar em consideração isso pela miscigenação que foi falado. E acho que esse tipo de pele, para os asiáticos, que tem a pele um pouquinho mais clara, acho que ok, né? Mas eu ficaria com bastante medo de fazer esse tipo de ressecção em paciente com pele mais escura, por conta dessa cicatriz. Não sei se a Lu tem resultados em pacientes com fototipo 3 ou 4. Não, eu fiquei animada de tentar, mas não tenho, não. Acho que eu vi, acompanhei, eram asiáticos lá em São Paulo. Tá bom, tá ótimo. Acho que eu comecei a medir. Confesso que eu agora estou medindo para ver o quanto de pele que eu vou tirar e se a pele... Sabe, eu comecei a atentar para isso, para a espessura da pele. Se eu estou estourando pele de mesma espessura na hora que eu tenho que tirar um pouquinho mais. Mas na tua opinião, se você tiver uma paciente com indicação dessa técnica, mas com fototipo alto, você arriscaria? Depende da quantidade de pele a retirar, mas eu não sei, eu gostaria de tentar. Eu acho que é uma coisa a mais para a gente ter. Tá. Mas acho que de repente eu ia começar com mulher, porque você tem a opção de disfarçar a cicatriz, né? Com a coisa da sobrancelha desenhada, tal. Mas não sei, acho que tem que conversar direitinho. O perfil, assim, é o que eu falei. Você tem a pessoa com desenho índio, tipo eu, e que é clara, né? Que não é, de repente, um manauara clássico que é mais moreno. Então, eu acho que é algo também para eu começar a pensar. Eu não tinha pensado tanto nesse aspecto, é algo para levar em consideração. Marcelo, só Oi, Letéia. Não, é porque essa pessoa que você está falando do fototipo 4, por exemplo, você está falando especificamente dessa cicatriz ou da cirurgia de blefaroplastia em si? Não, dessa cicatriz. A blefaroplastia, ela é posicionada no sulco, não vejo problema algum. Dessa cicatriz, Aletheia. Tá. Não, é porque... eu pergunto isso porque quando eu atendo esses tipos de paciente, apesar da cicatriz ficar no sulco e ela ficar bem escondida, a preocupação deles de imediato é essa, né? Se vai ficar alguma cicatriz aparente e tal e tal. E mesmo a gente correndo o risco de ficar, o posicionamento daquela pele ali posterior, né, fica muito melhor e isso acaba... Mas assim, eu tenho experiência com... Eu fiz, quando eu estava aí, nessa época que eu fui assistir o Marcelo Nancy na Santa Casa e tudo, eu fiz bastante nos servidores e aí eu não distingui raça nem nada. E se eu não me engano, no meu estudinho lá tinha 15 pacientes. Não fica a linha branca, não fica essa... como do Castanhares, né? Castanhares, tá. Castanhares... Mas a cicatriz em relação à coloração, eu nunca tive problema. A gente fazia muito lá nos servidores, muito. Eu lembro muito disso. Em relação à coloração da cicatriz, não. Agora, em relação a como ela vai se posicionar posterior a isso devido à raça, se é mais visível, se não é, se consegue fibrosar mais ou não, aí eu concordo que tenha. Mas em relação a ficar visível pela coloração,
eu nunca tive esse problema em relação a Castanhares e isso. E aí eu não sei, eu tô falando isso não é para me emocionar não, mas eu queria perguntar para você se você tem essa experiência da coloração, porque eu não tenho. Mas pela hipertrófica, né? Pelo risco. Na verdade, não é pela hipertrofia, não. Mas os pacientes com fototipo alto, eles tendem a ter, sim, uma cicatriz com uma diferença de coloração em relação à cor dos tecidos adjacentes. Isso é uma coisa já... E a gente sempre tem esse medo, né? Então, acho que uma cicatriz que fica numa posição que pode estar muito evidente, se tiver qualquer alteração de coloração mais evidente em relação aos tecidos adjacentes, ela vai ficar mais visível. Eu acho que essa infrabrown, na minha opinião, não tem, nunca fiz, tá? Só uma percepção aqui, acho que é mais uma coisa para a gente considerar. Em relação a posicionamento, se tiver alguma alteração de coloração, vai ficar pior do que a Castanhares clássica, mais evidente, eu acho. Sim, claro. Ô, Nancy, essa paciente que eu falei há pouco, que eu falei com a Lu e com o Curi também viu, ela fez lá na Santa Casa com um dermatologista. E ela é bem região norte, assim, faces bem característica. Um fototipo 2:3, ela não é branquinha, não. E 0 cicatriz, não dá para ver. Não dá mesmo. Assim, ficou um resultado que eu fiquei impressionada, porque eu achava que ali não tinha muita solução, não, porque era uma pessoa muito mexida já, sabe? Assim, muito... O Marcelo também se assustou com como ela era tão mexida, né, Marcelo? Você lembra, Curi? Lembro. Mas ficou muito bom, muito. Eu fiquei impressionada, assim, eu não conseguia. Quando eu olhei, eu falei, você fez laser de novo e saiu? Ela me mostrou. E a filha dela, que também é médica, dermato, e aí me falou que foi feito e realmente fiquei impressionada. Eu pedi as fotos dela depois que você falou, mas ela não tinha. Na verdade, assim, a mãe foi tirar foto, mas ela falou, cara, as fotos estão sofríveis, não vale a pena te mandar. Eu tenho até foto do pré. Do pós eu não tenho, não. Enfim, muito obrigada, gente. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação aí, querem? Nancy, Curi, Aletheia, Ana, Lu. Eu quero fazer, tô morrendo de saudade de todo mundo, tô querendo... Tá dando pra você vir aqui. A Aletheia mandando parabéns aqui. Eu ia estar no Brasil, nos congressos, essa pandemia, tudo. Olha só uma perguntinha aqui. A Jugular perguntou, quanto tempo que se tira mais ou menos a sutura dessa infrabrown? Eu acredito que seja mais ou menos uma década, né? Em torno de uma semana também. E a Roberta também te dando parabéns, Roberta. Ótimo, gente. Muito obrigada. Então, até semana que vem, 8 da manhã, hein? Todo mundo acordar bem cedinho.